Olá, pessoas de luz! Hoje vamos falar sobre o reino que não é deste mundo, a visão cósmica de Jesus. Pessoas de luz, em tempos de revelações e avanços espirituais, muitos começam a perceber que os ensinamentos de Jesus Cristo guardam, nas entrelinhas, verdades que transcendem o tempo, a religião institucional e até mesmo a nossa compreensão limitada do cosmos. E ao analisarmos os fenômenos extraterrestres com seriedade, ciência e respeito espiritual, um padrão começa a emergir. O mesmo chamado que ecoava nos ensinamentos de Cristo sobre humildade, expansão da consciência, justiça cósmica e fraternidade universal. A frase esquecida: o meu reino não é deste mundo. No Evangelho de João 18,36, diante de Pilatos, Jesus afirma: o meu reino não é deste mundo. Essa declaração, frequentemente interpretada de forma meramente simbólica, revela um aspecto profundo e literal. Jesus não falava apenas de uma esfera espiritual, mas de uma realidade superior, um plano de consciência, civilização e existência que está além das fronteiras físicas e políticas do planeta Terra. Estudiosos como o teólogo francês Jean-Yves Leopold e o brasileiro Haroldo Dutra Dias, reconhecidos por suas abordagens acadêmicas e místicas, apontam que essa frase não exclui um plano cósmico real. Para Leopold, Jesus é um emissário de uma consciência universal, e sua missão aqui não é de domínio material, mas de elevação vibracional da humanidade. A multidimensionalidade do Cristo. Segundo Pierre Teilhard de Chardin, jesuíta e paleontólogo francês, Cristo é o ponto ômega da evolução. Em sua obra O Fenômeno Humano, Chardin afirma que a humanidade caminha rumo a uma unificação cósmica da consciência, algo que ressoa profundamente com as mensagens trazidas por civilizações supostamente superiores, segundo os relatos contemporâneos de contatos ufológicos. Jesus não falava apenas ao povo da Judéia, ele falava à alma humana. E em várias passagens, seus discursos são repletos de referências à luz, à origem espiritual do ser, à casa do Pai, com muitas moradas. Na casa de meu Pai há muitas moradas. João, capítulo 14, versículo 2. Esse versículo é um dos pilares espirituais usados por diversos estudiosos da espiritualidade cósmica para indicar que o próprio Cristo reconhecia a pluralidade dos mundos. Algo que Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, também reforça ao dizer que Jesus é o governador espiritual da Terra e faz parte de uma organização de consciências superiores ligadas à evolução planetária. O contato superior à luz dos ensinamentos crísticos. A esmagadora maioria dos relatos sérios sobre contato com inteligências extraterrestres descreve seres que não incentivam o medo, mas sim a evolução moral e espiritual da humanidade. São mensagens que alertam sobre o uso irresponsável da tecnologia, a destruição ambiental, o egoísmo e a violência. Todos temas profundamente combatidos por Jesus em seus ensinamentos. Pessoas de luz, não estamos falando de ficção científica, mas de uma convergência entre ciência, espiritualidade e evidência. A pesquisadora doutora Carla Turner, PhD em literatura e uma das mais respeitadas investigadoras de abduções dos anos 90, dizia que os seres que se comunicam com humanos trazem advertências similares às dos grandes avatares espirituais da humanidade. O Espírito da Verdade, promessa de um novo tempo. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, Jesus disse: quando vier o Espírito da Verdade, ele os guiará a toda a verdade. Muitos estudiosos da espiritualidade acreditam que estamos entrando nesse tempo. O Espírito da Verdade pode ser compreendido como um momento em que a humanidade está madura para conhecer realidades mais elevadas, incluindo a existência de outras formas de vida inteligente no universo. O médium Divaldo Franco
Em consonância com as ideias de Joana de Ângeles, afirma que estamos sendo gradualmente preparados para um contato interplanetário que ocorrerá quando atingirmos maturidade moral. O que Jesus trouxe à humanidade foi mais do que religião. Foi uma chave cósmica, uma visão antecipada da verdadeira natureza espiritual da vida, da existência em múltiplas dimensões e da nossa conexão com inteligências que também fazem parte da criação. Quando olhamos com honestidade para os fenômenos que hoje surgem nos céus e são registrados por cientistas e governos, vemos que eles não contradizem a fé, mas a ampliam, a revelam e a convidam a se tornar cósmica, universal e consciente. Fraternidade cósmica, a missão crística e a ação das inteligências superiores. Pessoas de luz, ao prosseguirmos nessa jornada de revelações, chegamos ao coração do ensinamento de Jesus, a fraternidade universal, muito além de um ideal ético-social. A proposta crística é um chamado espiritual para que a humanidade reconheça que todos somos parte de uma família, a família cósmica da criação. Mas o que isso tem a ver com os fenômenos extraterrestres? A resposta está em como esses fenômenos se manifestam, no conteúdo de suas mensagens e em sua coerência com os princípios de amor, paz, humildade e verdade que Jesus viveu e pregou. Amai vós uns aos outros como eu vos amei. João capítulo 13, versículo 34. Esse mandamento é central. Cristo não fala apenas em amar os próximos, mas em amar de maneira incondicional como Ele nos amou, de forma universal, abrangente, além das fronteiras físicas, culturais e planetárias. Em experiências registradas por estudiosos como John Mack, psiquiatra de Harvard, ganhador do prêmio Pulitzer, há relatos consistentes de abduzidos que receberam mensagens de natureza espiritual. Mack afirmou em seu livro Abduction, Human Encounter with Aliens, que os encontros não são meramente físicos, mas transformadores, levando os indivíduos a repensarem sua relação com a vida, o planeta e a humanidade. Muitos desses seres, segundo os relatos, comunicam preocupações éticas e ecológicas, alertando sobre a destruição do planeta, o uso de armas nucleares e a perda da conexão espiritual. Isso ecoa diretamente o Sermão da Montanha, onde Jesus alertava sobre os perigos do orgulho, da cobiça e do materialismo. Contato e consciência, um novo tipo de conversão. A ideia de contato com inteligências superiores, ao contrário do que muitos imaginam, não é uma mera troca de tecnologia ou curiosidade científica. Em vários relatos analisados por Raymond Moody, autor de Vida Após a Vida, e pela doutora em psiquiatria Edith Fiore, os indivíduos experienciam uma espécie de despertar de consciência após tais encontros, o que se alinha ao conceito espiritual de metanoia, usado por Jesus para descrever uma conversão interior profunda. Jesus disse: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." Mateus capítulo 11, versículo 15. Esse ouvido espiritual parece ser o mesmo ouvido necessário para compreender os avisos que vêm sendo entregues por meio dos contatos ufológicos. Um chamado à ética, à compaixão e à preservação da vida, não apenas humana, mas planetária e universal. A mensagem universal e o discurso de Cristo. Vamos comparar algumas mensagens relatadas por contatados e analisadas por pesquisadores como Jacques Vallée e Gilda Moura, psicóloga brasileira, pesquisadora de estados alterados de consciência, com os ensinamentos de Jesus. Mensagem extraterrestre. Vocês estão destruindo o seu planeta e isso afeta todo o sistema cósmico. Paralelo com o ensino de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Mensagem extraterrestre. Amem uns aos outros, respeitem a vida, não usem armas nucleares. Paralelo
com o ensinamento de Jesus, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Lucas capítulo 6, versículo 27. Mensagem extraterrestre. Vocês fazem parte de algo muito maior. Paralelo com o ensinamento de Jesus, na casa de meu Pai há muitas moradas. João capítulo 14, versículo 2. As convergências são inequívocas. Olhar da doutrina espírita e dos estudiosos modernos, segundo Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, 1857, na pergunta 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Essa resposta que antecipa o que muitos médiuns estudiosos confirmaram ao longo do século XX. Há mundos mais avançados moralmente e espiritualmente, e deles vêm emissários que nos observam e discretamente nos orientam. Chico Xavier, em entrevistas e cartas, afirmou que civilizações mais evoluídas estão próximas da Terra e atuam como anjos de guarda coletivos, promovendo intervenções silenciosas para evitar tragédias de escala global, como guerras nucleares ou colapsos ambientais, algo que coincide com muitos relatos modernos: desligamento misterioso de ogivas atômicas, diante de luzes estranhas nos céus, como no caso da base de Maelstrom, em 1967, registrado pelo ex-militar Robert Salas, testemunha direta. A ética crística como critério de discernimento. Jesus nos alertou sobre falsos profetas e sobre a importância de avaliar os frutos daquilo que se apresenta como espiritual. Pelos frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 16. Assim, ao analisarmos os fenômenos ufológicos à luz da ética cristã, percebemos que muito deles, longe de serem enganosos, carregam uma essência profundamente compatível com o Evangelho, o chamado ao amor, à paz, à humildade, à transcendência do ego e ao despertar da consciência universal. O contato com seres de outras esferas não deve ser visto como uma ameaça, mas como parte de um plano divino, onde a evolução moral é a chave para o próximo estágio da humanidade. Jesus nos preparou para esse momento. Seu Evangelho é, na verdade, um manual de preparação para o salto quântico da alma, um salto que nos levará da ignorância à consciência, da separação à unidade, da terra isolada à família universal. Pessoas de luz, se está gostando deste conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Vamos aprofundar como o Cristo cósmico pode estar conectado diretamente a essas inteligências superiores, explorando conceitos como logos, o governo oculto do mundo e a hierarquia espiritual que une anjos, mestres e civilizações estelares. O Cristo cósmico, a inteligência suprema e o elo com outras civilizações. Nesta terceira etapa da jornada, mergulharemos mais fundo no conceito do Cristo cósmico, um princípio espiritual que transcende a figura histórica de Jesus de Nazaré, sendo compreendido por místicos, teólogos e cientistas espirituais, como uma inteligência cósmica unificadora, uma manifestação do próprio Logos, a consciência organizadora do universo. A pergunta que nos guia nesta parte é: será que Jesus era mais do que um mestre? Será que ele foi e é uma expressão viva do ponto de ligação entre a humanidade terrestre e civilizações espirituais mais avançadas? O Logos, a palavra criadora do universo. No início do Evangelho de João, lemos: no princípio era o Verbo, Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Essa ideia não é simbólica. O Logos, grego, designava a razão cósmica, a inteligência organizadora do universo.
Para teólogos como Teilhard de Chardin, Jesus é essa consciência cósmica manifestada na forma humana, o ponto ômega da evolução espiritual da humanidade. Da mesma forma, o teólogo Leonardo Boff, em sua obra Cristo Cósmico, afirma: Cristo é a expressão suprema de uma energia amorosa que percorre todo o universo e sustenta a vida em todos os mundos. Essa energia, esse Cristo universal, seria percebido em outras civilizações como outras manifestações da mesma fonte de luz. Portanto, ao falarmos em inteligência cósmica que nos observam e nos acompanham, podemos estar tratando de agentes do mesmo plano crístico, adaptados à linguagem, biologia e espiritualidade de outros mundos. Contatos espirituais e o governo oculto da Terra. Fontes respeitadas no campo da espiritualidade avançada, como Benjamin Creme, autor do livro A Reparição do Cristo, e os mestres da sabedoria, sustentam que há uma hierarquia espiritual, governando silenciosamente o processo de evolução da Terra e de muitos outros planetas. Essa hierarquia incluiria mestres ascensionados, anjos, mentores interplanetários e emissários do Cristo cósmico. Eles não interferem diretamente nos eventos humanos, mas influenciam através da inspiração, intuição e intervenções éticas silenciosas, sempre respeitando o livre-arbítrio. Da mesma forma, Helena Danaan, pesquisadora com experiência prática em contato e autora de A Gift from the Star, defende a existência de federações galácticas benevolentes que respeitam o processo evolutivo dos mundos e cuja missão é proteger civilizações jovens da autodestruição e da manipulação por forças involuntárias. Conceito também presente em tradições esotéricas como a teosofia e no espiritismo de Emmanuel através de Chico Xavier. Seres de luz e os mensageiros do Cristo. Muitos relatos de contatos, especialmente os de nível superior, chamados de contatos de quinto grau, ou telepáticos conscientes e espontâneos, descrevem seres que irradiam luz intensa, paz e sabedoria, evocando a mesma sensação experimentada por místicos cristãos em estados de êxtase espiritual. A doutora Diane Power, neurocientista e psiquiatra formada por Harvard, defende que a consciência não está confinada ao cérebro e que a comunicação telepática relatada entre humanos e extraterrestres pode ser compreendida como expressão superior da mente universal, o logos crístico agindo em diversos planos de existência. Os anjos das Escrituras seriam seres interplanetários? O teólogo protestante Barry Downing, PhD em Teologia e Física pela Universidade de Edimburgo, autor de The Brig and the Fly Saucers, argumenta que muitos dos anjos descritos na Bíblia são interpretações culturais de seres vindos de outras dimensões ou planetas, servindo como mensageiros do Criador. Exemplos claros: Ezequiel. A descrição da roda dentro da roda e de seres com aparência de fogo que se movem em todas as direções. Gênesis. Abraão recebe a visita de 3 anjos que comem com ele, anunciam eventos futuros e partem para Sodoma. Descrições que fogem ao conceito etéreo de anjo como mero espírito. Mateus. O anjo que rola a pedra do sepulcro e cuja presença causa espanto entre os guardas com aparência resplandecente como relâmpago, o que lembra luzes intensas e fenômenos ufológicos. Esses registros bíblicos, se interpretados com a mente aberta e com base em estudos históricos e linguísticos, sugerem que Jesus não negava a pluralidade das formas de vida, mas reconhecia uma ordem superior, coordenada espiritual cósmica, um reino de dimensões superiores em que esses agentes divinos atuam. O Cristo universal e as civilizações estelares. O místico Rudolf Steiner, criador da antroposofia, também falava do Cristo como um ser solar,
cuja missão é libertar os humanos da materialidade e reencaminhá-los à consciência espiritual. Segundo ele, a Terra está inserida em um processo cósmico e o Cristo é o centro desse processo universal de ascensão. Logo, pessoas de luz, se aceitarmos que Deus é criador de incontáveis mundos e formas de vida, não seria lógico que sua luz, seu logos, sua mensagem de amor e elevação também se manifestasse entre outras raças cósmicas? A missão de Jesus, quando ampliada ao nível cósmico, revela que ele é mais do que o Redentor da Terra. É o ponto de conexão entre o humano e o divino em todas as esferas da existência. O Cristo cósmico é o elo entre civilizações avançadas, os mentores espirituais e a humanidade em transformação. Ele é o centro da inteligência amorosa que rege a evolução em todos os mundos habitados. A Terra acompanhada. Por que somos observados? O despertar espiritual da humanidade. Pessoas de luz, ao chegarmos neste momento de mergulho de consciência, cabe nos perguntar: por que a Terra, um planeta pequeno na vastidão do universo, seria acompanhado de perto por civilizações superiores? A resposta começa a emergir quando olhamos para a Terra não como um simples corpo celeste, mas como um centro vibracional em transformação, um planeta onde está sendo travado um dos maiores desafios espirituais do cosmos, a ascensão da consciência humana. A Operação Prato e o caso Varginha, o Brasil no epicentro do centro. A Operação Prato e o caso Varginha, o Brasil no epicentro do fenômeno. Entre 1977 e 1978, a Força Aérea Brasileira conduziu no Pará o chamado Operação Prato, com o objetivo de investigar uma série de aparições luminosas que amedrontavam populações inteiras na região amazônica. O comandante, o Irange Holanda, que liderou a operação, revelou antes de sua morte que os objetos vistos eram reais, inteligentes e pareciam observar a população sem causar dano direto, como se estudassem nossas reações. Já em 1996, no famoso caso Varginha, uma sequência de eventos documentada por testemunhas militares e médicos revelou a possível queda de uma nave e a captura de criaturas desconhecidas. A seriedade do caso foi reconhecida por pesquisadores como Stanton Friedman, físico nuclear, e o Dr. Roger Leider, que veio ao Brasil estudar a fundo os testemunhos. Esses casos, entre tantos outros, mostram que há um padrão. Os contatos se intensificam em momento de grande tensão social, ambiental ou espiritual. Isso indica uma supervisão silenciosa, não de invasão, mas de acompanhamento ético, coerente com o que estudiosos como Jacques Vallée chamam de sistema de controle cósmico. A advertência de Chico Xavier sobre 2019. No programa Pinga Fogo de 1971, posteriormente, através da entrevista e cartas, Chico Xavier revelou uma visão espiritual profundamente ligada ao futuro da humanidade. Segundo ele, Jesus teria reunido representantes de civilizações superiores em torno da Terra, após o fim da Segunda Guerra Mundial, dando à humanidade um prazo até julho de 2019 para mudar sua trajetória de autodestruição. Caso optássemos pela guerra, essas forças teriam autorização de intervir com mais vigor. Caso escolhêssemos a paz, um novo ciclo espiritual e teológico seria gradualmente aberto. Essa revelação é profundamente compatível com os relatos modernos de contatos, onde os seres não agem como salvadores ou invasores, mas como irmãos mais velhos, que torcem para que a humanidade se una à fraternidade cósmica, exatamente como Jesus nos ensinou em sua oração mais universal: venha a nós o vosso reino. Mateus capítulo 6, versículo 10. O Evangelho como preparação para o contato. Ao analisar as parábolas de Jesus sobre a luz da espiritualidade cósmica,
percebemos que ele preparava a consciência humana para aceitar o invisível, confiar no divino e expandir o amor para além da carne. Os puros de coração verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 11, versículo 15. Vigiai e orai. Mateus capítulo 26, versículo 41. Jesus não nos pedia temor, mas atenção espiritual, prontidão interior e ética elevada, exatamente as qualidades exigidas por aqueles que desejam integrar um círculo superior de convivência cósmica. O papel da Terra no centro das civilizações. Pessoas de luz. Segundo Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, a Terra é uma escola de almas, mas também um campo experimental para o amor em seu estado mais puro. O amor mesmo diante da dor, da ignorância e do medo. Esse estágio de transição entre mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração é observado e acompanhado por inteligências que já superaram essa fase. Eles não vêm para dominar, mas para testemunhar, proteger e inspirar, numa missão que tem profunda ligação com o Cristo cósmico. O reino está próximo, dentro e fora de nós. Pessoas de luz, depois de atravessar essas etapas de revelações e conexões espirituais profundas, nos resta completar uma verdade que já está escrita nas estrelas e nos evangelhos. Não estamos sozinhos, e jamais estivemos. Jesus, o Cristo cósmico, foi e continua sendo o ponto de união entre dimensões, planetas e consciências. Ele veio nos ensinar que o reino de Deus não é apenas um lugar, mas uma frequência de consciência, uma vibração de amor que ultrapassa os limites da carne, da espécie e até mesmo da galáxia. Cada fenômeno luminoso que rasga o céu, cada mensagem enviada por seres mais avançados, cada testemunho verdadeiro. Todos são lembretes de que o plano espiritual é maior do que imaginamos e que o Evangelho é a linguagem universal do amor em todos os cantos da criação. Agora é o tempo do despertar, agora é o tempo da escolha. Agora é o tempo de lembrar quem realmente somos, sementes de estrelas guiadas por um amor eterno. Pessoas de luz, o reino de Deus não é deste mundo, mas está aqui, em cada um de nós. Inscreva-se, ative o sininho e vá mais fundo conosco. Essa comunidade de luz cresce com você. Fiquem com Jesus, pessoas de luz.